Olá, pessoal, boa tarde. A gente vai retomar as atividades do nosso evento e a gente vai começar essa tarde, sexta-feira, que é dia 8 de novembro, Dia Mundial do Urbanismo, com a apresentação de um projeto que recebeu menção honrosa no concurso C40 Students Reinventing Cities, e eles vão apresentar esse projeto agora, chama Agolonã, Projeto Urbanístico para a localidade do Tabuão, e a equipe é composta por Beatriz Boaventura, Kaique Lima, Rodrigo Mato Grosso, Matheus Nascimento, Poliana de Lucena, e orientados pela professora doutora Lisier Reis. Muito obrigado por por nos honrarem com a presença de vocês e com a apresentação do trabalho para a gente conhecer o que vocês propuseram. Fiquem à vontade. E, na sequência, a gente vai ter a conferência de encerramento com o professor Renato Emerson e depois a gente vai festejar, tá bom? Olá, pessoal, boa tarde. Eu vou fazer uma brevíssima apresentação, tá? Porque, na verdade, o projeto em si vai ser apresentado pelos discentes, né? Então, cabe a mim, nesse início nesse momento, agradecer à comissão organizadora do evento, né, na presença do professor João Pena, agradecer à coordenadora, a professora Clélia, pelo apoio ao projeto, e falar que nós estamos aqui enquanto grupo de pesquisa, nós somos do grupo de pesquisa e extensão GPDAC. Então, como eu disse, vamos às apresentações, né? Eu quero agradecer particularmente ao Beatriz Boaventura, Kaique, Luan, que não está aqui hoje, Matheus Silva, Poliana Ferreira e Rodrigo Mato Grosso, né? Que foram, assim, gigantes dentro dessa proposta, foram a menor equipe que a gente tem notícia de participação do projeto e, ao meu ver, tem um resultado que significa muito, não para mim, mas principalmente para eles, para o curso e para o PROET também. Então, o que é o C40? O C40 é uma rede organizada em torno de prefeitos, em torno de 100 cidades hoje, iniciada em 2007, que tem como intento elaborar concursos, o que já é muito bom, que é uma iniciativa muito boa, para repensar as cidades. Então, a ideia, ou digamos assim, o carro-chave, a mola propulsora, seria a crise climática, mas os projetos e os desafios impostos não se concentram apenas em falar sobre o problema das cidades diante da crise climática. Os problemas a serem enfrentados, eles dizem respeito à inovação, do ponto de vista do planejamento urbano, eles dizem respeito a tornar as cidades e as suas comunidades carentes como, de alguma maneira, tornando-as mais responsáveis pelo planejamento urbano, fazendo com que elas estejam como participação e possam usufruir da infraestrutura urbana de uma forma mais equânime, construir e facilitar a ideia de financiadores internacionais, ou seja, os produtos desses concursos tendem a ser financiados. Prefeituras, por exemplo, que vencem concursos e não têm como fazer tornar esses objetos do concurso, né, como obras reais, eles conseguem, com mais facilidade, financiamentos internacionais. E a ideia também do C40 é tornar-se um movimento global. O objetivo do concurso, segundo o próprio concurso, no site do concurso, disse ser estimular e desenvolver prefeituras no desenvolvimento de solução para a renovação de espaços urbanos. E essa palavra, eu vou voltar a ela daqui a um pouquinho, porque, de alguma forma, essa palavra, no título do objetivo do concurso, nos estimulou muito a encarar o concurso, tá? O concurso no Brasil, apesar desse concurso ser instituído a partir de 2017, no Brasil ele só teve vencedores por 2 vezes antes da Bahia. Em 2022, um escritório de arquitetura em São Paulo venceu o concurso, e em 2023, o Instituto Federal também de São Paulo. Então, a Bahia
esse ano, ela foi contemplada, e isso vai depois para o site do próprio concurso internacional, conferindo visibilidade, né? A prefeitura definiu a área, no caso, a prefeitura de Salvador, é uma das prefeituras consorciadas ao C40. A prefeitura definiu a área e as inscrições foram abertas. As inscrições foram abertas no dia 21 de março, e a nossa entrega foi feita no dia 17 de junho. Ou seja, nós tivemos quantos dias? Em torno de 3 meses, né? Para que assumíssemos esse desafio. E por que o GPDAC, em meio a um semestre, ou seja, não era uma atividade planejada da gente, o semestre estava em curso, nós estávamos com todas as responsabilidades já assumidas, quando, em meio do semestre, aparece o desafio de entrar no concurso. Então, eu respondo que o que nos movimenta, o que nos incomodou a princípio, foi exatamente essa palavra, renovação dos espaços urbanos. Não só a ideia de renovação dos espaços urbanos, como o enquadramento urbanístico para a proposição projetual está dentro de 2 bairros que nos são muito íntimos em termos de pesquisa e extensão, o Centro Histórico e o bairro do Comércio. Então, nós trabalhamos com essas áreas na área de pesquisa e extensão desde 1994. Tá? E o que acontece? O que acontece com a palavra renovação em espaços urbanos? O que nós vemos, o que nós temos acompanhado ao longo desses anos pesquisando centros históricos? Que a renovação urbana, assim como a palavra requalificação, revitalização, ela vem acompanhada por propostas baseadas em pinturas de fachadas pela tinta souvenir, coloridas, moradores tradicionais expulsos, comércios e serviços voltados único e exclusivamente para o turismo e uma segurança também voltada para o turismo. Então, isso foi a provocação que nos fez participar desse concurso, também para, de alguma forma, falar o que pensávamos sobre a renovação desse espaço. A coordenação do projeto, ou seja, a Prefeitura de Salvador, né, provavelmente já supondo que as equipes que se inscreveram para concorrer em Salvador tivessem problemas ao adentrar o espaço delimitado, ou seja, como nós urbanistas chamamos, a poligonal, definiu que nós teríamos como acompanhante uma assistente social. E dentro dessa determinação de que nós teríamos uma assistente social para nos acompanhar em área, vinha a seguinte frase: fiquem atentos à questão da segurança. Obviamente, também reforçando a ideia de local perverso, de local de má frequência, de local obscuro, de local sujo. Nós estivemos na localidade durante 3 vezes. Em conjunto, individualmente, fomos em momentos diferentes, por ações diferentes. Apenas uma vez com a assistente social, que não sabia nos responder sobre absolutamente nenhum contato com lideranças. Então, eu também abro a apresentação dizendo que, para nós, iniciar uma proposição urbanística sem conhecer as lideranças locais, ou se pelo menos que as lideranças locais fossem preparadas para algo que é fundamental, inclusive vigente no Estatuto da Cidade, que é a participação em projetos urbanísticos. Então, nós não tivemos, a princípio, essa importância dada às gentes locais, às pessoas da localidade. E aí nós tivemos que correr atrás sobre isso, né? A equipe se chama Ponta de Lança, foi uma escolha deles. Eu brinco que foi por conta do dia 23 de abril, dia de São Jorge, que surgiu essa inspiração da Ponta de Lança, mas, na verdade, é uma ideia de ir à frente, lançar uma proposta ousada. E o projeto em si se chama Agolonã, numa referência a Exu, Senhor das Encruzilhadas, porque exatamente trata-se de uma grande encruzilhada, o espaço urbanístico reservado para a proposta, né? Então, agora eu vou pedir a esses queridos orientandos, alguns vêm comigo há muito tempo, né, para apresentar para vocês, depois estaremos à disposição das perguntas. Muito obrigada.
Boa tarde, gente. Primeiro, eu gostaria de agradecer pelo espaço, né? A gente se encontra super feliz por estar aqui. Bom, vamos dar continuidade. A nossa apresentação está estruturada em qual o local da intervenção, o método utilizado, o diagnóstico local e as propostas. Bom, como a professora já falou, a poligonal ela está contida na Rua do Taboão, é formada pelas ruas do Taboão, né? O Conde Deu, Praça do Conde dos Arcos e o Francisco Camerino no Centro Antigo. Além disso, a poligonal ela pega uma parte do Centro Histórico, Centro Antigo, e uma parte do comércio. Como critério avaliativo, né, imposto pela instituição da competição, a gente tem a revitalização de edifícios abandonados e a melhoria da infraestrutura existente, a criação de empreendimentos de uso misto, como moradias sociais e espaços comerciais, melhoria das instalações recreativas e a promoção de senso de comunidade, implementação de um sistema eficiente de gestão de resíduos, criação de um centro cultural e comunitário em um edifício existente, a conexão com o bairro, com a mobilidade acessível e sustentável, além de projetar espaços para crianças com o princípio da Urban 95, que pode ser entendida como uma iniciativa voltada à primeira infância. Bom, a gente adotou métodos, né, para coleta de informação, como as pesquisas bibliográficas, visitas à localidade e o diálogo com a comunidade local e trabalhadores, além de buscar entender quais eram os pontos fortes e fracos. Bom, o nosso diagnóstico ele está dividido em história e memória da localidade do Taboão, avaliação físico-ambiental da poligonal, dados demográficos, enquadramento urbanístico, fragilidades e potencialidades da localidade, planos e projetos já traçados no contexto do Centro Antigo. Bom, eu vou passar a palavra para minha colega Polly. Olá, boa tarde. Também estou muito feliz de estar aqui. E para a gente começar o diagnóstico, nós vamos falar sobre a história e a memória da localidade do Taboão. A Rua do Taboão é uma das principais ruas que compõem o Centro Antigo de Salvador. Ela faz ligação entre a JJ Seabra e a Ladeira do Pelourinho, que ficam na Cidade Alta, com o bairro do Comércio, que fica na Cidade Baixa. O Taboão é conhecido por ser um polo têxtil e por também ter a fabricação e reparo de calçados. A gente encontra lá no Taboão o ascensor urbano elevador do Taboão, que foi implantado em 1896 pela linha circular de Carris da Bahia. Esse elevador, quando foi implantado em Salvador, ele trazia elementos metálicos e um sistema de balança que foi utilizado na Torre Eiffel quando foi inaugurada, fazendo a gente perceber que quando ele chegou em Salvador, ele trazia o que era de mais moderno em sentido de tecnologia urbana. Perdão. Não, volta. Em 1965, por conta da massificação de veículos, o elevador ele foi desativado e só foi reativado com a gestão municipal de 2021, trazendo a entrega do elevador reformado e da Fonte dos Padres, uma das 40 fontes implantadas na cidade de Salvador. Na avaliação físico-ambiental que a gente fez da localidade, segundo o informe de 2016, os bairros que compõem a poligonal, o Comércio e o Centro Antigo têm 1.800.000 metros quadrados, sendo desses 388.000 metros quadrados o Centro Antigo. Desses, ambos, segundo o informe de 2009, menos de 5% possuíam cobertura vegetal. Devido à intensa ocupação, a gente vê muito pouca vegetação, sendo elas concentradas na falha geológica que fica próxima ao elevador. Sobre os edifícios, a gente encontra vários edifícios sem manutenção preventiva, o que não impede o uso deles.
Bom, quanto aos dados demográficos, a gente buscou entender o perfil da população existente dentro da poligonal. Então, a gente foi atrás desses dados. E aí, a gente destaca, né? A gente observou o total de domicílios, abastecimento de água, coleta de esgoto, mas a gente vai destacar aqui o total de habitantes e a densidade demográfica. No centro antigo, o total de habitantes é de 1.345, enquanto no comércio é de 2.253. Já a densidade do centro antigo é de 9,58, enquanto no comércio é de 57,94. Além disso, a maioria da população do bairro tem uma faixa etária entre 20 e 49 anos. Também observamos que, quanto ao analfabetismo acima dos 15, 5,19% da população do centro histórico tem essa questão do analfabetismo, enquanto a população do comércio tem 6,69%. Bom, levando em conta o enquadramento urbanístico, a poligonal, como já dito, está inserida entre o centro antigo e o comércio. Além disso, ela está inserida dentro da zona de centralidade metropolitana, e em específico a do centro antigo. Isso significa, ou seja, é caracterizada por ser uma área urbana consolidada e multifuncional, ou seja, ela permite o uso residencial, não residencial e misto. Também, no âmbito, a gente observa que ela também é uma zona especial de interesse social, a ZES Pilar, que é definida como a ZES 2, além de ter uma classificação viária que é identificada por vias locais e a via coletora. Também, no que diz respeito a instrumentos específicos da salvaguarda do patrimônio urbano edificado, no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, ela está inserida na área de proteção cultural e paisagística. Para as fragilidades e potencialidades da localidade, a gente elenca como potencialidade, primeiramente, o local onde a poligonal está inserida. Ela está inserida em uma centralidade que possui fácil acesso por vias de transporte público, seja ele pelo comércio ou pelo bairro do Centro Antigo. Agora, também elencamos como potencialidade o comércio da região que funciona durante o dia. Como fragilidade, a gente aponta os edifícios que estão lá, principalmente no comércio, que o pavimento térreo ele está desativado, ele não funciona no comércio, trazendo, assim, uma sensação de insegurança para quem vai. Também elencamos vários edifícios que estavam sem utilização ou sem cumprir a função social, entendendo que aquela é uma localidade que tem dotação de água, luz e esgoto. Bom, a gente entende que o Centro Antigo tem diversos planos e ações, né, implementados. Então, as medidas para a salvaguarda do Centro Antigo de Salvador não são novidades. A proteção desse patrimônio envolveu diversas iniciativas. Então, a gente tem o tombamento pelo IPHAN, em 1959, o IPAC, em 1968, o tombamento municipal, em 1977, além do patrimônio da Unesco, em 1985. E aí, em 1960, destaca-se vários planos propostos para as melhorias das condições físicas e sociais do Centro Histórico de Salvador, mas nenhum desses conseguiu atingir o objetivo. Entre os anos 90 e 2000, o governo da Bahia, por meio do IPAC, juntamente com a CONDER, implementou parcialmente o Programa de Recuperação e Urbanização de Quarteirões no Centro Histórico do Pelourinho. Só que esse plano passou a ser conhecido como Pelourinho em 10 etapas. Ele se destacou pela abrangência e investimento financeiro. No entanto, ele não conseguiu, novamente, não obteve seu fim, além de ter consequências negativas, como a remoção dos moradores e comerciantes tradicionais.
Bom, passado o diagnóstico, as nossas propostas se pautam na afirmação do arquiteto urbanista Carlos Nelson Santos, que diz: renovação urbana só é aceitável se feita em ritmo paulatino, respeitando o time da simbiose, espaço, população, atividades compatíveis. Então, inspirado nessas palavras, a gente propõe, a gente opta por nossas propostas, né? Sendo elas gestão urbana e participação social, infraestrutura técnica, infraestrutura social, habitação e sustentabilidade. As nossas propostas no eixo de gestão urbana e participação social são o escoramento parcial das alvenarias, e limpeza das alvenarias e limpeza da vegetação por meio da Secretaria de Infraestrutura, a CEINFRA, para as edificações que serão reformadas e restauradas. Através da Cefaz municipal, a regularização cadastral dos edifícios que não são da prefeitura, para que assim eles possam convocar os proprietários a fim de negociar os débitos dos prédios. Também, através da Fundação Mário Leal Ferreira, fazer o levantamento prospectivo do solo próximo ao elevador do Taboão, para verificar a viabilidade da implantação de uma horta urbana. Por meio da Fundação Mário Leal Ferreira também, realizar uma audiência pública por semestre, com a participação de moradores e trabalhadores da localidade e circunvizinhança imediata, para apresentar e discutir o plano inicial, mostrando o cronograma, e indicar os possíveis transtornos que podem acontecer na localidade durante a implementação das nossas propostas. No eixo de infraestrutura técnica, nós propomos a reforma e ampliação dos passeios, adequando-se às dimensões mínimas indicadas na norma brasileira 9050, que diz sobre os parâmetros técnicos para acessibilidade, possibilitando a implementação do trânsito compartilhado entre pedestres e ciclistas, que já acontece na localidade, apenas validando uma prática que já acontece lá. Reforma das vias em pedra-sabão, através da Fundação Mário Leal Ferreira com a CEINFRA, com a realização de manutenção e substituição dos trechos danificados. A implantação de uma ciclorrota, através da Fundação Mário Leal Ferreira, em parceria com a CEINFRA, integrando a Rua Miguel Calmon à Rua JJ Seabra, ou Baixada dos Sapateiros, tendo em vista que a Rua Miguel Calmon já tem uma ciclofaixa e uma proposta de uma ciclofaixa na JJ Seabra. A ciclorrota seria da ciclorrodovia da Miguel Calmon até o elevador do Taboão. E, por fim, a manutenção da iluminação pública, através da CEMOP, Secretaria Municipal de Ordem Pública, efetuando a troca das lâmpadas no âmbito do programa Iluminando o Nosso Bairro. Bom, quanto ao eixo de infraestrutura social, a gente propõe, por meio da CEMOP, novamente, a implantação de uma base avançada da Guarda Civil Municipal, para que as propostas anteriores, né, possam ser utilizadas pelas pessoas em qualquer turno. A implantação do restaurante Escola das Baianas de Acarajé e Vendedoras de Mingau, através de uma parceria público-privada a ser firmada entre a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda e a rede Sesc-Senac, né, a participar da reforma do imóvel em que funcionava o restaurante Colon, fechado no ano de 2021. Também a implantação da Escola de Artes e Ofícios Manuel Querino, mediante uma parceria público-privada novamente, né, a ser firmada entre a Secretaria Municipal de Educação e a rede Sesc-Senac, a partir do restauro das ruínas do elevador, ao lado do elevador do Taboão, e, por fim, a implantação da Praça Juarez Paraíso, através da Fundação Mário Leal, a partir da restauração das caixas murais das ruínas pré-existentes.
Por fim, a gente apresenta o eixo Habitação e Sustentabilidade, através da parceria com a CECIS, que é a Secretaria de Sustentabilidade da cidade, implantar uma horta comunitária vertical próximo ao elevador do Taboão, acompanhando a falha geológica. A partir do programa, da captação dos recursos do programa Promoradia, na modalidade de requalificação de imóveis urbanos, restaurar os imóveis indicados com uso habitacional, destinando-os à habitação de interesse social. Também, através de uma ação coordenada entre a CECIS e, novamente, a Fundação Mário Leal, implantar um jardim vertical próximo à fonte do Taboão. Também, através da parceria entre a CECIS, junto com o projeto Soma Mais Vantagens, que é um projeto que trata sobre resíduos sólidos, né, instalar um ponto de coleta de resíduos sólidos na localidade e incentivar a reciclagem com base nos modelos já existentes na cidade. A partir da implantação da Praça Juarez Paraíso, a gente indica no eixo Infraestrutura Social a promoção semanalmente na localidade de realizar feiras agroecológicas, articulando os moradores e artesãos da localidade, juntamente com as outras propostas já feitas, como a Escola de Artes e Ofícios, o restaurante e a horta. E, por fim, a elaboração de um projeto para a reforma dos imóveis indicados com uso misto, destinando eles à habitação de mercado popular. Bom, eu gostaria de agradecer o espaço e passar a palavra aqui para os meus colegas, por favor. Bem, oi, tudo bom? Alô, me escutam? É mais fácil falar assim, acho que fica mais alto até. Agora foi. Boa tarde, pessoal. Um feliz Dia Mundial do Urbanismo para nós, que escolhemos essa profissão. Hoje, pela manhã e pela tarde, a gente acompanhou algumas publicações, né, de colegas das associações internacionais. Nós não somos os únicos no mundo, é bom lembrar disso, né? Nós temos os colegas de planejamento territorial aqui no Brasil, e na América Latina como um todo também temos outros cursos de urbanismo, então é importante que nesse dia a gente, né, esteja apresentando um resultado que é desenvolvido nesse curso, que muitas vezes as pessoas ficam pensando que a gente faz, né? Aparentemente, 25 anos são pouca coisa. Eu fico quase 30, né? Quase 30, ano que vem faz 30, né? Então, é um pouco do resultado que nós estamos desenvolvendo aqui. Acho que isso fica como uma mensagem. Participar desse concurso é uma mensagem, e ganhar essa menção honrosa também é uma mensagem para dizer que sim, estamos aqui, sim, desenvolvemos um trabalho que é um trabalho de urbanismo, um trabalho de planejamento urbano, de gestão urbana. Só dando um pouco de continuidade, né, às questões que foram apontadas, as propostas que foram apresentadas por Bia, as palavras do professor Carlos Nelson nos orientaram no seguinte: a gente não tem como, né, intervir na localidade sem entender, né, dos processos socioespaciais que fizeram com que essas pessoas fossem removidas dali. Então, ninguém vai para ali imediatamente no passe, né, das nossas decisões. Eu acho engraçado como todos nós, né, temos muitos colegas urbanistas que defendem o direito à cidade, mas gostam de impor a sua ordem, o seu tempo, né, às pessoas que vão ser beneficiadas por um programa habitacional. Então, as nossas propostas, elas dizem da ocupação gradativa do território. Então, primeiro vai a escola de artes e ofícios, vai o restaurante popular, e a gente acredita na necessidade de um restaurante popular, porque nós temos muitos trabalhadores ainda na Baixa dos Sapateiros, né? Geralmente as pessoas dizem que o centro antigo está vazio, e é um escárnio com as trabalhadoras e os trabalhadores que ali estão, né? Um escárnio com os trabalhadores e as trabalhadoras que estão na Baixa dos Sapateiros. Então, sim, nós precisamos de um restaurante popular. Já existe um, nós sabemos, né? Mas imaginemos a quantidade de restaurantes
populares e de restaurantes que nós tínhamos no Centro Antigo, num contexto antes da remoção dos moradores e dos trabalhadores tradicionais. Estamos falando de um outro tempo. Então, sim, o restaurante popular tem essa função, né? E a gente não está inventando a roda, galera. A gente está pegando um modelo que já existe, né? A nossa proposta, todas as nossas propostas, na verdade, não inventam roda. Na verdade, a gente já pega exemplos de coisas que já existem, que poderiam ser utilizadas e que não são tão complexas de serem feitas, né? Vai à Escola de Artes e Ofícios, e a gente batiza de Manuel Quirino em referência ao professor Manuel Quirino, o primeiro professor negro de desenho que nós temos aqui na Bahia, e a praça vai também ter o nome de Juarez Paraíso por conta dessa referência que é o artista plástico Juarez Paraíso, também um dos primeiros corpos negros a estarem como professores, não primeiro, está na condição de professor da Escola de Belas Artes da Universidade da Bahia. Quando a gente propôs a Escola de Artes e Ofícios, ela foi muito mais um diálogo às escolas que também existiam no Centro Antigo, os espaços de educação que existiam no Centro Antigo e que também foram esvaziados entre muitas aspas, né? Mas também foram desativados ao longo dessa mudança. Então, novamente, o Centro Antigo parece que é um esmo. A gente esquece que a gente tem o ICEA funcionando, né? Porque o ICEA não integra o circuito principal do capital. Então, o ICEA não é importante. Mas a gente tem o ICEA, a gente tem a rede Sesc e Senac, a gente tem o IFBA perto. Então, a ideia é ocupar gradativamente. Então, primeiro o restaurante popular, né? A Escola de Artes e Ofícios, com cursos voltados principalmente às artes mecânicas, né? Porque a partir dessa localidade, né, a partir dos trabalhadores das artes oficinais e mecânicas, que a gente vai ter o ofício dos sapateiros e a gente vai ter literalmente a expansão da atividade comercial para a Baixa dos Sapateiros, né? Então, por isso que tem que ter uma escola de artes e ofícios aí, a gente acredita que seja interessante. E, a partir daí, com pessoas circulando de manhã, de tarde, até à noite, com cursos de EJA, né, Educação de Jovens e Adultos e cursos subsequentes, que são importantes e são imprescindíveis, a gente tem a habitação como um principal foco. A habitação de interesse social e também a habitação de mercado popular, afinal de contas, a gente estava num concurso, infelizmente a gente tem que jogar as regras do jogo, né, mas prioritariamente a habitação de interesse social. De nada adianta termos vários espaços culturais sem termos aquilo que é mais necessário para o Centro Antigo, que é a retomada, né, dos moradores tradicionais, das famílias dos moradores tradicionais que foram expulsas. Então, acho que falar um pouco, né, desse desenvolvimento, e aí eu passo para Rodrigo para falar um pouco das experiências que nós tivemos indo a campo, porque é aquilo, existe uma fama de lugar ordinário, de lugar periculoso, enfim, a gente circula no Centro Antigo, trabalha no Centro Antigo. A gente está aqui para dizer que isso é uma grande falácia, trata-se de um racismo institucionalizado. Primeiramente, boa tarde. Antes de falar sobre isso, eu queria comentar algumas coisas que eu acho que são interessantes comentar, principalmente em relação ao padrão da equipe. A equipe nós temos desde Poliana, que entrou na equipe no primeiro semestre do curso, e até a mim, que sou urbanista, formado aqui por essa casa, e atualmente mestrado no programa de pós-graduação. Então, eu acho que essa diversidade, nós conseguimos tirar o máximo de cada um, principalmente no âmbito do aprendizado. Eu acho que as nossas idas a campo, elas facilitaram muito, principalmente porque a gente percebe que, principalmente na área do Pelourinho, muitas das obras que são voltadas para aquela localidade são áreas voltadas principalmente para o turista. Então, acho que as nossas próprias propostas, elas são a própria crítica. Quando a gente estava fazendo algumas pesquisas, a gente percebeu que a rede Sesc Senac, ali no Pelourinho, a escola de culinária é culinária italiana, culinária japonesa. Enquanto nós temos um museu de baianas extremamente escondidinho ali no canto, perto da Cruz Caída, que pegou fogo há pouco tempo atrás, e quando não pegou fogo, estava repleto de mofo. Então, a ideia do restaurante escola, voltado para baianas de acarajé e produtoras de mingau, é uma forma de dizer as nossas produtoras, as nossas cozinheiras, as nossas donas da culinária baiana, elas também merecem um certo destaque. Então, a ideia dessa escola, ela parte desse princípio de que essas pessoas, elas existem e elas precisam também ser valorizadas, para além dessa questão apenas da imagem da baiana de acarajé que ela é vendida. E eu não posso também deixar de falar
que esse trabalho, apesar de todo o trabalho da coletividade, ele teve a bênção, a palavra certa é essa, a bênção da professora Lisier, porque a professora Lisier, como é uma orientadora que está com a gente há bastante tempo, é uma orientadora que bate, é uma orientadora que ela joga duro em cima da gente mesmo, mas foi extremamente importante a presença dela, porque foi a partir dela que a gente conseguiu desmistificar o que é colocado para o Pelourinho. Como o Pelourinho ele é pensado pela comunidade, como ele é pensado pela própria Bahia. Eu acho que tudo aquilo que ela puxava a nossa orelha, as aberturas de olho, elas fiquem atentos quando vocês visitarem, percebam como o Pelourinho ele é ocupado, percebam como o Pelourinho ele é transmitido para as pessoas. E quando a gente para pensar no Taboão, o Taboão não é distante do Largo do Pelourinho. É tão perto do Largo do Pelourinho, ao mesmo tempo tão distante, porque são várias pessoas que não têm coragem de ir lá. Então, exatamente, chama de lugar maldito, mas de qualquer forma, eu acho que esse projeto ele serviu para abrir meus olhos, eu de Rodrigo, enquanto urbanista graduado, Poliana Caloura, e Matheus e Bia, que são formandos também, né? E Kaique, né, que não está aqui por causa de trabalho, mas que também foi fundamental para o funcionamento dele. Quer falar? E aí acho que, por fim, acho que a implantação da horta ela é uma posição política. Nossas propostas, a nossa leitura do território ela é uma leitura política. Eu não quero mais um mirante no Centro Antigo de Salvador, com todo respeito, colegas, eu quero terra produtiva. A gente quer terra produtiva. Então, a gente tem um frontispício, não existe, não faltam tecnologias, não faltam entidades, profissionais arquitetos paisagistas, agrônomos, para poder fazer laudo de introspecção no solo, né, da falha geológica, enfim, a gente poderia ter uma terra produtiva e principalmente, o diálogo dessa horta como a tentativa de manutenção das pessoas que a gente, de algum modo, propõe que voltem para lá, né, que voltem ao lugar onde os seus avós, pais, né, familiares foram removidos, né, foram expulsos. Então, fazer uma horta no lugar de um mirante é político. Fazer uma escola de artes e ofícios é político. E acho que, para finalizar, dizer que a gente tem esse olhar político como tradição do Grupo de Pesquisa e Direito à Cidade. Né? A gente trabalha com pesquisa, né, com o programa de extensão científica Daqui Não Sai, Daqui Ninguém Me Tira, analisando e estudando os movimentos sociais na luta pelo direito à cidade, em especial no Centro Antigo, que é de onde parte o nosso locus de atuação, e através do programa de extensão Cidade e Movimentos. Então, o GPDAC já tem uma tradição, digamos assim, dentro do curso de urbanismo, de ser esse refúgio crítico de análise dos planos e projetos que visam, né, recuperar, revitalizar o rei da vez, né, o Centro Antigo de Salvador. Então, acho que é um pouco disso. Fico feliz que a gente tenha feito e trazido, de certo modo, essa menção honrosa para o curso de urbanismo, porque muitas vezes, quando a gente entra no curso de urbanismo, é aquilo, né? As pessoas acham que a gente... meu Deus, eu entrei num curso que é a minha segunda opção. A gente recebe muitos diálogos, eu fui do centro acadêmico por muito tempo, a professora Luiz sabe, batia em mim também. A gente entra no curso muitas vezes sem saber o que é... Bater, brincadeira. Sem saber, de fato, que é o trabalho de urbanismo, porque os colegas acreditam ainda que o trabalho de urbanismo é um trabalho de desenho urbano. Infelizmente, o que se ensina muitas vezes é um trabalho de desenho urbano, né? Enfim, então, tem essa coisa, meu Deus, o que o urbanista faz, né? Eu vejo isso também, né? A gente conviveu muito com colegas arquitetos e urbanistas por conta da Federação Nacional, né, de Estudantes, a FENER, que a gente integrou por um tempo também, o Rodrigo, de que os colegas têm muita dificuldade, né, de se auto-identificarem como urbanistas, mesmo tendo título. Então, fazer esse projeto dessa forma, com essa leitura crítica e política, né, articulando tudo que nós desenvolvemos em história urbana, cultural, patrimônio cultural, direito urbanístico, e dar a devolutiva e dizer, olha, a gente conseguiu, a gente consegue fazer isso, a gente consegue ter uma missão honrosa com uma equipe de 6 pessoas. É um testemunho, assim, é um testemunho de que, sim, colegas, eu falo isso para os meus calouros que estão ali em cima, sim,
a gente consegue fazer muito bem, mesmo tendo o 8º do orçamento. A gente consegue fazer muito bem. E os outros colegas também conseguem fazer muito bem. Então, agradeço mais uma vez, né, a possibilidade de apresentar um pouquinho, né, do que foi esse nosso desenvolvimento ao professor João Pena, que representa a comissão organizadora da 18ª Semana de Urbanismo, à professora Clélia, nossa coordenadora, e ao professor Muniz, representando, né, a coordenação do Programa de Pós-Graduação em Estudos Territoriais. E também a professora Ana Fernandes, né, da comissão organizadora também do Seminário de Urbanismo na Bahia. Então, muito obrigada, pessoal. E a gente está aqui agora abertos aos questionamentos, às provocações, aos tensionamentos. Muito obrigada. João, a gente está aberto a questionamentos ou fecha a mesa? Se a gente tiver 5, a gente fecha um bloco, né? Pronto. Professora Francisca. Primeiro, eu quero parabenizar a mesa, mas você fez uma fala que eu não entendi ao certo. Eu só queria que você, de repente, ampliasse o que você falou, porque eu fiquei meio perdida, né? Porque é um trabalho gigantesco para ser sintetizado num tempo muito curto, né? Um trabalho muito interessante. Mas você falou que o projeto ele visa fomentar o retorno das pessoas para o Pelourinho, foi isso? As famílias de lá voltar. Mateus, no microfone. Eu não entendi. Aonde é que você vai encontrar essas pessoas? Porque, por exemplo, no subúrbio, eu estou falando de lá da área de Coutos, Nova Constituinte, nós tivemos movimentos de quando aconteceu a remoção involuntária das pessoas do Pelourinho, algumas foram relocadas, Mateus, nessa área, nesse bairro, pelo governo do Estado, isso na década de 90. Houve a chegada de pessoas vindas do Pelourinho e foram mal recepcionadas nos bairros, viu? Para se saber. E depois de um tempo, essas pessoas acabaram saindo. E eu tenho uma lembrança disso, né? E não necessariamente saíram para voltar para o Pelourinho, né? Então, assim, como é que vocês estão mapeando essas famílias? Eu não sei se eu entendi isso, né? Desse retorno dessas famílias ou dessas pessoas que se vincularam àqueles que já estiveram lá em algum momento. Posso responder por ele? Estou aqui na frente da minha querida professora Ana Fernandes, que acompanhou a minha chegada na Bahia em 1994, para exatamente tendo como objeto essa reforma que levou as pessoas para o subúrbio de Salvador, o subúrbio de Coutos. Só que, a partir daí, houve muita resistência. Inclusive, pessoas que conseguiram ficar no local, movimentos políticos, formaram associações de moradores. Então, eu, pessoalmente, acompanhei a formação da associação chamada AMAC, fui uma das fundadoras da AMAC, depois da AMACHA, um outro grupo que se formou no Santo Antônio Além do Carmo, e a gente ainda tem os grupos que, como um outro movimento da Ladeira da Preguiça, e outros tantos movimentos que estão lá organizados até hoje, resistindo até hoje, e, com certeza, com pessoas que já moram lá. Então, nós não nos detemos em mapear quem poderia voltar, até porque muitas dessas pessoas já não estão mais entre nós, já morreram. A gente está só suscitando, dentro de uma intencionalidade de projeto, de falar, olha, tem gente no local, vamos ouvir essas pessoas. Não, tem pessoas que estiveram em mesas de negociação com o governo do Estado ou com a prefeitura, que estavam na fila para retornar e que até hoje não receberam os seus imóveis. E um sem número, pelo menos eu conheço crianças que, quando nós estivemos trabalhando com a AMAC, que nasceram em casas de passagem. Tem muitos moradores que estão até hoje em casas de passagem. Tem crianças nascidas em casas de passagem, esperando voltar ou ter a moradia dentro do bairro. Inclusive, eu chamo essas pessoas de moradores tradicionais, né? Então, nós não mapeamos porque elas lá estão. Então, existem pessoas nos movimentos sociais, existem pessoas em rotas de situação, nos interstícios urbanos do próprio Centro Antigo, que receberam a indenização
mas voltam, inclusive, num processo de favelização da encosta entre a cidade baixa e a cidade alta. Essas pessoas existem lá. Tá? Embora a gente não tivesse como, no 3 meses de projeto, em mapear as pessoas, mas isso já são dados, não só dos meus trabalhos publicados, mas também de outros pesquisadores. Muito obrigada. Bom, boa tarde, parabéns, professora Lisier, e aos estudantes, né, dos diversos níveis aí, mas eu penso que a escolha da localidade é assim, extremamente feliz. Eu vivo no Taboão, fui levada pelas mãos da minha mãe desde sempre, e, bom, já se passaram aí quase 40 anos sendo usuária dos serviços prestados na comunidade, de certa forma, muito familiarizada com o cotidiano, a dinâmica ali do espaço, né? E a minha curiosidade é o seguinte, muito próximo do Taboão, eu não sei se o mercado Santa Bárbara está nessa poligonal, não está, ok, mas não era essa exatamente a minha pergunta, mas ao pensar em um restaurante comunitário, popular, talvez aquele espaço que está extremamente decadente fosse bem aproveitado, mas a minha curiosidade é em relação à participação das pessoas que continuam ali, naquela localidade. Tem, inclusive, um prédio lindíssimo, que eu adoraria comprar, mas fico assim, um dia que ganhar na loteria, mas só que eu não jogo, nunca jogo, então é quase um sonho impossível. Então, só questão de milagre, eu já soube que há todo um projeto para esvaziamento daquele prédio, bem estreitinho, que dá a rua principal do Taboão e aquela rua paralela que, subindo, chega na Igreja dos Passas, né? Então, em que medida as pessoas que vivem, que habitam, que coexistem ali, participaram desses diálogos, porque são proposições, mas proposições alicerçadas em que bases, né? No meu ponto de vista, penso que, seja qual for a proposta, na medida em que há uma participação efetiva, se cria enraizamento, e se tem condições da própria, dependendo da metodologia, da abordagem, delas assumirem esse próprio movimento e fazerem uns ajustes conforme as idiosincrasias do próprio território, né? Porque ainda que o Taboão esteja numa poligonal muito abrangente, muito próxima de uma área que turisticamente é extremamente predatória, eu acho que ainda há esperança para aquela localidade, que se reduz basicamente em serviços, couro, forros... Sim, uma indústria. Oi? Nós temos uma indústria quase ali do couro. Vocês chamam de indústria? Não, mas nós temos assim, os profissionais do couro, nós temos todo um mundo que nós descobrimos agora. Sim. Né? Posso responder já? Sim, eu adoraria ouvir mais vocês. Eu abri a apresentação falando exatamente disso. Eu abri a apresentação dizendo que, quando nós aceitamos o desafio, a professora Clélia até acompanhou essas discussões e conversas, eu, que nunca havia participado do projeto, né, nunca participei desse concurso, eu esperava, atenção, isso não é uma crítica negativa, é apenas para que o concurso do próximo ano, se Salvador vier participar, se atente a isso. Mas nós, equipes, temos 3 meses para desenvolver. 3 meses? 3 meses para desenvolver o projeto. E o que acontece é que a prefeitura, caberia à prefeitura fazer servir de fazer uma interseção com as lideranças locais. E nós achávamos, quando nos inscrevemos para o projeto, que a prefeitura já tinha detectado as lideranças locais, que não fossem lideranças, assim, associações, mas, enfim, as lideranças populares locais, que já houvesse uma conversa com os comerciantes, que é uma área extremamente voltada para o comércio na ladeira do Taboão. Então, nós achávamos que já havia esse meio de campo. Ou seja,
porque em 3 meses nós não teríamos como buscar as pessoas, né? E não tinha, tanto que eu até falei na apresentação, tivemos uma das visitas com a assistente social da prefeitura, e a assistente social, além de dizer que o local era perigoso, que nós não fôssemos sozinhos, ainda não sabia responder nenhuma pergunta do local. Então, isso é algo para a prefeitura sediar o evento e se preocupar, porque a opinião das pessoas, a participação social é imprescindível, para nós também. Então, o que fizemos, porque eles fazem uma apresentação, tem vários detalhes nessa apresentação que eles passaram batido. E uma das coisas que eles não falaram, que nós fomos na localidade, houve entrevistas, Bia entrou em contato com uma pessoa que trabalhava numa loja de couro. Essa pessoa, nós conversamos com essa pessoa nos disse sobre a dificuldade da hora do almoço, de restaurantes que praticassem preços populares para eles, trabalhadores do chão da fábrica, digamos assim, do Tabuão, que não tinham, porque os preços praticados um pouquinho, metros após, já eram os preços do Largo do Pelourinho e do turismo. Então, a gente se esforçou para conversar individualmente com as pessoas que nós encontrávamos, não é? Assim como eles não falaram o motivo pelo qual nós idealizamos e propusemos a ideia da Praça Juarez Paraíso, porque na praça onde Juarez Paraíso desenhou, que era a Praça da Sé, desenhos com motivos de referência afro, né? E esses desenhos foram uma praça muito interessante na Praça da Sé, que foi totalmente demolida, tiraram todo o piso com os desenhos artísticos do Juarez Paraíso. E a gente retoma a possibilidade de ir buscando no passado quem em projeto, quem em desenho urbano tinha sido esquecido. Então, a gente traz também a ideia da Pedra Portuguesa, de volta para uma praça. Por que as baianas e a cozinha das baianas? E por que o restaurante das baianas? Porque as baianas não têm. Pensem, as baianas têm um museu, são elas as mulheres responsáveis, assim, digamos assim, por desenvolver uma culinária que é comemorada enquanto a culinária baiana, e elas não têm um restaurante-escola. Então, nós também trouxemos para dentro do que foi possível o restaurante das baianas, com todo o ofício, com toda a ideia dos ofícios, tanto que os sapateiros eram oficiais mecânicos da cidade de Salvador e o Liceu de Ofícios, de Artes e Ofícios fechado há tanto tempo. Onde é que uma pessoa, um jovem que quer ser coureiro, vai estudar? Então, a gente pensou nisso, vamos trazer, então, a Escola de Artes e Ofícios com base nessa ideia dessa produção, venda de couro na Baixa. Então, são várias coisas que eles ficaram nervosos, ou não deu para falar, mas que acho que respondi, Chica? Tem tempo para só dar uma contribuição, é que a Fundação Gregório de Matos, muito recentemente, fez todo um levantamento das obras de artes de Juarez Paraíso, e parece que houve algum tipo de mobilização para valorização disso. Inclusive aqui não neve. Infelizmente, exatamente, tem uma... Os painéis dele belíssimos. Então, uma outra coisa é que, assim, com todo respeito, até peço imensas desculpas e tenho interesse em saber se algumas intervenções em diálogo com a própria prefeitura, se esse diálogo é questionável a terminologia de liderança. Então, até que ponto os interesses, digamos, em transformar lugares em não lugares, não ameaçaria mais essa intervenção da própria prefeitura com as ditas lideranças que, pela minha experiência, não se acessa ao popular. Não tem uma representação, nem sempre a liderança é legitimada. Com certeza. Pela comunidade. Então, é algo para se pensar em relação a isso. Mas não no tempo que nós, dentro dos 3 meses, tivéssemos possibilidade. Sim, ampliando, sim. Sim. De coração agradecer, porque foi a única professora militante contra a linha viva, o projeto da linha viva, que ela denominou como linha
território do quilombo Caboclo. Eu agradeço, professora. Bom, pessoal, primeiro pedir desculpas, eu cheguei atrasada, mas eu vi o finalzinho da apresentação e dizer o enorme prazer que eu tenho de encontrar a Lisier, que acho que faz 15 anos que a gente não se vê. Eu vejo o nome dela circulando, mas faz muito tempo que a gente não se encontra. E muito legal de ver esse trabalho que continua nesse território do centro, né? E aí, o que eu estava pensando é que eu não sei exatamente qual foi a montagem que foi feita, mas a Prefeitura de Salvador ela participou da promoção desse concurso, né? Sim, é uma das prefeituras que estão que está alocada no C40, no conjunto dos 100 prefeitos. 100 prefeitos. E aí, eu tenho a impressão que teve um projeto da Faculdade de Arquitetura que também foi premiado, sim, contemplado, alguma coisa assim. Sim. E vejam, o centro hoje, a meu ver, ele se ressente de ter um grande conjunto de empresários, né, vinculados a diferentes setores, etc., que trazem uma visibilidade para projetos do centro inacreditável, né, e que está tanto vinculado a instituições municipais quanto a instituições do governo do Estado. Então, a passagem do Palácio Rio Branco para um hotel é um dos, né, enfim, é um dos últimos movimentos que foram feitos nesse sentido. Então, eu estava pensando se a gente não podia unir forças e trazer esses projetos de uma forma mais exuberante, digamos assim, em termos de alcançar um público maior, porque são projetos que trazem, digamos, uma contranarrativa, que tem outro tipo de preocupação com relação ao centro. Eu cheguei a ouvir alguma conversa de que a prefeitura estaria interessada em participar do projeto, da execução desses projetos. Eu não sei, isso eu ouvi muito rapidamente num seminário. Então, se não seria o caso, porque toda aquela região do Pilar ali, né, que sobe do Pilar em direção à Cidade Alta, etc., tem vários projetos para aquilo também, né? Então, eu acho que se juntar o Tabuão, eu não sei o da Faculdade de Arquitetura exatamente onde foi, mas é numa dessas regiões centrais também. Oi? Foi o mesmo. Foi o mesmo lugar? Foi o mesmo. Pronto. Então, assim, eu acho que dá para fazer convergir essas coisas e ir criando mesmo um repertório de projetos para o centro que nos afaste desse monopólio da produção de subjetividade no centro. E interessante, Ana, que esses projetos dos grandes empresários, eles são sempre pontuais. Não é? Eles aproveitam desapropriações, compram 5 edificações, e aí 5 edificações transformadas em hotel, em hotelaria, né? Então, como eu falei, né, não é uma bronca, não, mas eles pularam muitos detalhes do projeto e estão nervosos e estão com tempo, mas o projeto ele está à disposição para que vocês conheçam mais sobre o projeto, nossos justificativos. Os alunos também estão abertos a convites para participar de eventos em que vocês queiram levar para que eles apresentem o projeto, mas nós temos um site, eu não sei se eles prepararam aí, temos um site do GPDAC, temos também um Instagram do GPDAC. Tá bom? João, muito obrigado pelo convite, aceito. Estamos aí. Obrigado e parabéns mais uma vez pela conquista. E mais tarde, vocês podem conversar com o pessoal, né, durante o lanche e tal, para trocar figurinhas.